menos perigoso para o Flamengo do que o Gabigol? Na parte comportamental, para qualquer equipe, o Pedro é um jogador mais equilibrado que o Gabigol. O Gabigol se entende melhor com o Bruno Henrique. É uma equação complicada. O Bruno Henrique, no último jogo, por exemplo, lembrou, ou se não foi igual, foi muito próximo do Bruno Henrique, melhor jogador da temporada passada na América do Sul. Mas o melhor jogador do ataque do Flamengo nessa temporada, até o momento, não sei como vai ser no restante da temporada, é o Pedro. Esse é um problema muito bom, né? Que qualquer técnico gostaria de ter. Você vai ver uma comparação com o São Paulo perde o Luciano e não tem um jogador ali com a mesma característica sequer para substituir. O Flamengo tem um elenco muito mais rico que o do São Paulo, tem muito mais tempo para treinar que o São Paulo, né? Está recuperando seus jogadores. A vantagem que o São Paulo tem em relação ao Flamengo nessa disputa é um time mais bem treinado e que até agora não teve um surto de Covid, né? Esperamos que não tenha, o que dá ao São Paulo uma continuidade de jogo e talvez não deixe sequelas físicas que eventualmente alguns jogadores que tiveram Covid possam sofrer após recuperados da doença para entrarem em campo. Então, o Gabigol, porque o cartão de ontem, ontem eu não tive tempo de acabar meu raciocínio, eu vou deixar bem claro, até porque o pessoal pegou no meu pé. Eu não gosto, eu discordo do monte de faltas que são marcadas no futebol brasileiro hoje. Eu discordo de cartões que são dados no futebol brasileiro, amarelos e vermelhos. Eu discordo de um monte de pênaltis que são marcados. E eu não expulsaria no meu futebol, o Gabigol pelo que aconteceu ontem. Mesmo se ele xingou o árbitro como está escrito na súmula. E eu até acho que xingou, mesmo não conseguindo ver a imagem, porque na hora do jogo, na transmissão, o Roger, da Sport TV, diz que a mesma coisa que o árbitro colocou na súmula. Então ele fez uma leitura labial ali, ele viu, não sei aonde, né, e aí é uma grande coincidência. Então, eu não concordo com a expulsão. Porém, como aqui no futebol brasileiro se permite que cada árbitro tenha um critério, por exemplo, para cartões, tem uns que mostram muitos amarelos, outros que mostram poucos, uns que expulsam mais, outros que expulsam menos. Eu acho que cabe à diretoria do clube e à comissão técnica informar qual é o estilo do árbitro com o qual você vai lidar. E esse árbitro tinha expulsado o Fernandão no lance parecido no final do jogo, né, no Flamengo e Bahia no Campeonato Brasileiro passado, e também como expulsou no final do jogo outro atleta do Bahia porque ouviu uma coisa que não gostou. Eu não concordo. Mas esse é o critério, essa é a regra, eu tenho que me adaptar a isso. Para comentar. E se eu tenho que me adaptar para comentar, o Gabigol muito mais dentro de campo. Porque no final das contas, não é o Gabigol que pesa, é o Flamengo. Né? Quanto ele pode contribuir para o coletivo. Como ele pode, com todas as suas valias, virtudes e capacidade, ser mais útil possível para a equipe em que joga. Eu acho que às vezes ele peca nisso, às vezes ele perde a cabeça, às vezes ele parece que não gosta de se sentir confrontado. Quando as coisas não acontecem como ele imagina, ele fica rebelde. Ele tem isso. E eu acho que com o amadurecimento, isso tem que mudar, porque bola ele joga e joga muito. Jean, quero ouvir sua avaliação também, mas eu até acrescento aí o que o Birner praticamente levanta como um tema novo e diferente para ser discutido aqui no Linha de Passe. Era para ser expulso o Gabigol ou foi um exagero do árbitro? Eu coloquei até nas redes sociais, depois desisti, né, de qualquer discussão ontem. Para mim, é exagero do árbitro. Tenha dito o que for o Gabigol. Eu acho que a expulsão ela é exagerada. E aí tudo bem, virão os legalistas, os caras dizem não interessa se foi o primeiro minuto e tudo mais. Para mim, a expulsão ela é exagerada. Agora, eu só não concordo com a teoria conspiratória que surge a partir da expulsão. Aí é demais, porque embora a expulsão citada pelo Birner, né, do Fernandão no jogo Bahia e Flamengo seja completamente diferente, outro contexto, 3-0 e tudo mais, no jogo de 2019, era uma expulsão que mostra que esse árbitro expulsa mesmo por xingamento, né? E o Gabigol, nessa cultura absurda do futebol brasileiro de reclamação, talvez seja um dos líderes, né? Colocaria ele junto com o Diego Souza, assim, são caras que reclamam muito o tempo todo, de forma assintosa. Então você tem que saber, você tem que estar preparado, né? Saber o árbitro que você está pegando pela frente para não fazer o que ele fez.
Então acho que tem erro do Gabigol, embora para mim, né, a expulsão no contexto todo do jogo seja absurda. Para mim, o grande problema que vem depois da expulsão, que em si só já é uma questão, é a tal da teoria conspiratória, que nasce inclusive da boca do presidente do Flamengo. Aí realmente é demais, né? Porque se você não conhece esse contexto, você não pode falar. Quer dizer, se você conhece, menos ainda, né? Se você sabe do contexto da arbitragem, então trazer teoria conspiratória, dirigente, acho que assim, torcedor na rede social faz o que ele bem entende, torcedor na arquibancada diz que está roubando, que foi premeditado e tudo mais. Agora, dirigente indicar premeditação, né? Ainda mais se a gente sabe que o árbitro é um árbitro que faz isso constantemente, eu não consigo entender, não consigo aceitar. É padrão, não é exclusividade do presidente do Flamengo, é padrão no futebol brasileiro, mas é lamentável que seja assim. E eu sempre digo para os torcedores o seguinte, quando eles têm certeza da teoria conspiratória, olhem para o jogo e se perguntem se não houve naquele mesmo jogo um lance em que o conspirador poderia usar para... Não, peraí. Então vamos supor que ontem o árbitro, por ser da Federação de São Paulo, tivesse muito predisposto a ajudar o São Paulo, prejudicar o Flamengo. Será que esse árbitro, nessa condição, ele de repente não apitaria aquela falta do Felipe Luiz? Eu não acho que tenha sido falta. Eu só estou dizendo que um árbitro premeditadamente, com má intenção ali, querendo prejudicar um time... Ele, obviamente, naquele lance que era um lance decisivo e que colocava 2 pontos na conta do Flamengo, poderia ter apitado a falta, dizer que era falta. O cara do VAR poderia ter falado isso. Então, eu acho que assim, criticar a expulsão eu estou de acordo. Acho um absurdo a expulsão do Gabigol naquele contexto. Por mais que o Gabigol peça, em geral, as expulsões, mas falar em premeditação eu não acho aceitável. Bom, eu vou abrir um espaço aqui com vocês. O Zelt vai falar também, inclusive, a respeito. A arbitragem faz parte, né, do futebol, de todo o debate. A gente sempre acaba levando para essa questão de arbitragem. E o Rogério Ceni também fala a respeito disso. Então, linha de passe, Rogério Ceni falando agora aqui na ESPN. Vamos lá. Primeiro, da expulsão do Gabriel. Acho muito estranho o árbitro relatar que ele falou um palavrão. Eu até acho que por raiva, perdida a bola, mas ter a certeza num campo de jogo sentado, de costas, que foi direcionado para ele, foi o que ele falou para mim. Eu não xinguei o árbitro de maneira nenhuma. Para que expor um bom árbitro? Para que colocá-lo numa situação da gente... Não daria para ter um melhor bom senso, por exemplo, de colocar um árbitro de outro estado? Para que não se gere comentários como gerou esse jogo, da maneira como ele foi jogado. Acho que são coisas que a gente tem que pensar. Bom, tá aí o Rogério Ceni falando da arbitragem e a expulsão do Gabigol. Professor Unzelt, foi exagero e fique à vontade para falar também a respeito do que disse aí o Rogério Ceni. Olha, eu entendo a posição do árbitro. Para isso ele é o árbitro, ele é que arbitra. Ele é que se sente ofendido ou não, avalia o timing ali da jogada, e eu acho meio esquisito esse negócio de, foi muito rigoroso, porque isso é uma disputa de 2 lados. Se ele deixa de ser rigoroso, ele pode estar prejudicando um outro lado. Então eu entendo também a coerência dele. Como lembrou o Vitor, ele expulsou o Fernandão num outro Flamengo e Bahia, e ele expulsou o Danielzinho do Bahia, por ter falado para ele, você é uma vergonha. Imagina pelo que o Gabigol deve ter falado, segundo está na súmula. Então, entendo, eu acho que tem brecha aí, e justamente porque tem a brecha para a interpretação do árbitro nesse sentido, que também eu me sinto em 1940 com essa história de cariocas, paulistas, os paulistas, né? Antigamente eu trabalhei em lugares que às vezes a gente punha umas manchetes assim, paulistas ganham na rodada, eu falava, meu Deus, a gente está falando com quem? Né? Eu sei que nas redes sociais as pessoas ainda são raivosas, são bairristas e ficam trocando farpas, mas isso é uma coisa que não entra muito na minha cabeça. Eu acho que o mundo do futebol hoje, inclusive, tem muito mais gente torcendo contra o rival do lado do que dentro desse contexto que está sendo colocado. E, infelizmente, para o Rogério, ele é um cara double face nesse sentido aí, né? Ele é um cara de São Paulo para o Rio, com uma ligação muito forte com um clube de São Paulo,
Já na coletiva de apresentação, escapou de uma casca de banana que jogaram para ele sobre a tal taça das bolinhas. Ele não se pronunciou diretamente, o Marcos Braz tomou a frente, deu uma abafada, no que eu acho que fez muito bem naquele momento, porque ele iria fatalmente se expor. E essa era uma segunda chance dele não se expor, comprando esse argumento, que como a gente falou aqui, e não é porque foi o Landim, porque agora há pouco era o Raí, que deu uma escorregada também nesse sentido, como tem presidente do Vasco, presidente do Corinthians. Eu acho que é um tipo de discussão muito pobre a essa altura do século XXI, para ser sincero, sabe, Preto? Eu não vejo coro para isso, infelizmente. Até vejo nas redes sociais, ainda tem coro para isso. Mas é o tipo de coisa que a gente não pode estimular. Perfeito. E você, Birner? Rogério, desapego ou é desrespeito com o time do São Paulo, onde ele foi tão vencedor e tão feliz, hein, Birner? Olha, quem me conhece pessoalmente, eu conheço bem os bastidores do São Paulo, sabe que eu sempre disse que o Rogério seria assim. Porque o Rogério, ele é muito Rogério Ceni Futebol Clube em algumas circunstâncias. Então, ele assumiu o papel de técnico do Flamengo e ele não deve estar dormindo para preparar o jeito do Flamengo jogar. Ele vai trabalhar que nem um louco. Ele vai ser extremamente raçudo fora de campo, intenso. Às vezes, até para mim, ainda pilha os jogadores um pouco além da medida. Você precisa entender como você fala com cada jogador da sua equipe, isso é essencial. Mas eu acho que com o tempo, a maturidade dele nesse cargo vai dar isso ao Rogério Ceni. Então, para mim não surpreende. Agora, é óbvio que, ao contrário de outros ídolos, o Rogério não tem nenhum pudor em colocar o São Paulo em segundo, terceiro, quarto, quinto plano, se for necessário para ele atingir as metas dele, pessoais e também nada mais justo. Mas ele tem que treinar o Flamengo e pensar no São Paulo? É isso? Eu tô acabando meu raciocínio. Não, acabei então, de falar. por favor. Nada mais justo. Não, peraí, eu não entendi. Então, por favor, me explique. Eu vou ser bem direto, Mauro. O Raí nunca fez isso. O Zico não faria isso. Mas o Raí não é técnico de outro time. O Raí não treina outro time. Mauro, é o que eu ia falar. Peraí, gente. Ia acabar. Olha, eu fui no nada mais justo, porque ele é remunerado pelo Flamengo. Então, mas ele é técnico do Flamengo. O Tele foi jogador do Fluminense, nunca teve relação com o São Paulo e é um ídolo do São Paulo como técnico. Quando jogavam Fluminense e São Paulo, o Tele pensava em quem? No Fluminense, no fio de esperança que ele era nos anos 50. Ele foi pensava pro Palmeiras no São depois. Paulo. Então, porque é um profissional, Antes o Rogério também. fez um outro caminho. A comparação é esdrúxula. Na minha opinião, com o Zico, com o Raí. O Zico nunca treinou outro time do Brasil. O Raí não é técnico, não foi dirigente. Se o Raí amanhã... Agora o Raí é um diretor executivo. Não quiseram, mas o Rogério tem o direito de fazer isso, gente. Porque tem jogadores, eu não acho esdrúxulo. Ele tem jogadores... direito, ele fez essa escolha. Mauro, tem jogadores que optaram por manter a sua idolatria acima de tudo. Eu acho que o fato do Rogério ter assumido a posição de treinar o Cruzeiro, agora o Flamengo, ainda não foi digerido aqui em São Paulo por muita gente. Discordo do Celso com relação ainda a barrismo e estamos diante de uma manchete aqui, uma pergunta que parece, para repetir o que disse o Celso, o jornalismo Rio-São Paulo dos anos 40. Existe sim, claro que existe sim. E eu acho impressionante como ainda não engoliram o fato do Rogério treinar o Flamengo. É assim que eu vejo. E falo isso porque moro em São Paulo há muitos anos e nasceu no Rio de Janeiro, mas exatamente em Niterói. É inacreditável como a gente não encara isso. Existe o barrismo. Estamos diante dele. Eu concordo com o Mauro. Eu acho que o Rogério tem esse direito. Eu só acho que ele está entrando numa barca furada, num argumento furado. Em qualquer dividida, ele é Flamengo. Hoje ele é Flamengo. Perfeito. Mas você não vai entrar em todas as questão do árbitro, né? A questão do árbitro. O Mano ontem não tinha agora, o direito de agora, entrar ter respeito com o São Paulo, ele entrou sozinho. Ele defendeu o clube onde ele está. Ele estava no outro lado. Não tem desrespeito nenhum, gente. Não tem cabimento essa discussão, desculpa. Eu acho só o seguinte, para mim, a declaração do Rogério ela é bem mais amena do que a declaração do Landim. Não vi na declaração do Rogério uma insinuação de premeditação. Ele falou sobre arbitragem paulista na coletiva ontem, Jean. Ele fala algo, eu sei, mas ele fala algo que eu também falaria. E eu acabei de falar que acho ridículo. O Raí falava.
Eu acho ridícula a teoria conspiratória e tudo mais, e já expliquei por que eu acho ridículo. Você tem outros lances que, se alguém está conspirando, teria apitado. Agora, ele dizer que, de fato, talvez você pudesse evitar um árbitro paulista para evitar todo esse blá blá blá, todo esse papo sem sentido nenhum, eu não acho tão absurdo isso. Ele não está